estava falando, irmãos, o que realmente importa na nossa jornada, o que realmente importa na nossa vida, o que é esse sentido de viver e viver uma vida de importância real, sabe? Porque vamos falar uma real, né, irmãos? Hoje, dia de eleição, geralmente segundo turno, ainda mais de prefeitura, a gente não fica tão ligado, né? Tem gente que até esquece que hoje é dia de votação. Não sei se acontece com vocês. Hoje eu acordei e falei, eita, tem que ir votar. Aí minha mãe arrumada, minha irmã arrumada. Ô Ju, que é Orlando Júnior, ô Ju, leva lá a gente para votar. Aí nós fomos lá, já votamos rapidinho pela manhã. Mas geralmente nós entramos em tantas discussões, em tantos brigas, em tantos conflitos, por coisas assim que passam rápido demais. A gente escuta um debate, aí fica nervoso, não, esse debate, olha lá, tal. Aí passa, e aí depois a gente fica com aquela cara de sem graça, porque discutiu, porque debateu, sabe? Às vezes que a gente bloqueia um parente no WhatsApp, porque ele discorda da gente politicamente, ou algumas outras questões que vão se perdendo no longo do processo, e quando nós olhamos, nós vemos que fala, poxa, isso realmente não tinha tanta importância, sabe? E não quer dizer que não tem importância política, não é isso, mas existem coisas mais importantes. Existem as coisas que são fundamentais para a nossa existência, porque senão nós perdemos tempo com coisas secundárias e deixamos as principais. E quantos de nós não conhecemos pessoas que por questões secundárias perderam as questões primárias, sabe? Por questões de se preocuparem tanto com aquilo que não é primeiro lugar, perderam aquilo que era o primeiro lugar. E aí, geralmente, quando perde, quando olham para trás, poxa vida, se eu pudesse voltar um tempo, seria diferente. Se eu pudesse fazer aquilo, seria de outra forma. Mas por quê? Por que aconteceu? Porque, por vezes, o nosso olhar estava muito em um segundo plano. Mas o que realmente importa para a nossa vida? Sabe? O que realmente importa para a nossa existência? Quais são as coisas que nós precisamos, como cristãos, colocar em cerne, em primeiro lugar da nossa vida? Porque, irmãos, para a gente perder o controle e o foco da jornada, é muito simples e muito fácil. Nós nos perdemos facilmente em coisas que não deveriam ocupar o centro do nosso coração. Então eu queria ver com os irmãos e refletir com os irmãos. Nós leremos 4 textos bíblicos em sequência e depois nós vamos aplicar esses 4 textos bíblicos. Eu quero refletir com os irmãos em 2 salmos e depois em duas mensagens do Evangelho. Primeiro se encontra em Salmo 90, 12. Salmo 90, verso 12, é um salmo conhecido. É muito utilizado esse salmo geralmente em aniversários. Nós falamos de aniversário, falar de vida, falar de tempo. Então esse salmo que diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe, é um texto bonito, é um texto conhecido, é um salmo que é dito que quem escreveu foi Moisés, e esse salmo escrito por Moisés foi escrito em uma época onde Moisés estava numa peregrinação, sabe, em um momento conturbado, complicado, desafiador, e ele escreve esse salmo, e o título desse salmo é a oração. É como se fosse a oração no deserto, sabe? E como é que pode, no meio de uma oração, eu falar, Senhor, me ensina a contar os meus dias? Porque geralmente nas orações que nós temos aprendido devido ao mercado gospel, nós olhamos e ouvimos sobre orações que colocam o Senhor na parede e falamos, ou o Senhor faz ou o Senhor faz. Mas é uma oração que fala, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a ter um coração moldado e moldável pelo Senhor. Me ensina a fazer com que a minha vida realmente viva o propósito dela. Contar os meus dias, sabe? Você parou para pensar nessa ideia? Como assim, Orlando, contar os meus dias? É que os dias são contados, sabe? Parece bobeira, né? Mas é que os dias são contados. Eu não sei quando você recebe o seu salário, você recebe lá 30 mil reais por mês, amém? Aí você recebe 30 mil reais por mês lá na conta, aí você começa a gastar. Você começa a gastar os 30 mil. Daqui a pouco tem 15, 10, 5, 2. Se você continua gastando, acaba. Mas o salário, o dinheiro, geralmente volta no mês seguinte. Sabe, os seus recursos, geralmente você tem no outro mês, ou você trabalha de uma forma e consegue outro recurso, ou você não tem alguma coisa, você se esforça, estuda, se capacita e tem recurso, mas os nossos dias, eles são contados. Então, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Como assim? Senhor, me ensina a valorizar
cada momento. Sabe aquele momento que nós acordamos e falamos, nossa, eu queria dormir mais. E vamos falar real aqui, irmãos, tem dia que dá uma vontade de ficar dormindo, irmãos. Mas presta atenção, pega uma segunda aí, ou um domingo, ou um sábado que você não vai fazer nada. Aí você, ao invés de acordar às 7, que é o horário que você deveria acordar, e ir malhar no sábado, para mostrar que você é atleta, você dorme até 1 da tarde. Quando você levanta, por mais que você levanta descansado, dá um senso de, o dia foi embora e eu passei dormindo. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu me cobro. Como é que pode ter dormido tanto? Como é que pode? Na eternidade eu já vou dormir, agora eu vou ficar dormindo quanto aqui? Mas o Senhor fala, ensina a contar. Né? O Moisés, ele clama, Senhor, me ensina a contar esses meus dias. E junto com esse texto, nós temos um outro salmo que se encontra em Salmo também, como é um outro salmo, ele se encontra em Salmo 119. O Léo leu um texto de Salmo 119, só que o Salmo 119, verso 37. Salmo 119, versículo 37. Olha o que diz. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. O Salmo 119 não tem um autor direto, não sabemos exatamente quem foi. Algumas teorias dizem que foi Davi, enquanto ele pastoreava, mas não sabemos diretamente quem foi. Mas olha que pesado esse texto, irmãos. É um salmo. E o Salmo 119, ele é lindo, irmãos. Ele é gigante, o Salmo 119. Então tem cântico de aleluia. Tem o salmista se colocando e se quebrantando diante do Senhor. Mas olha o que o salmista diz. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Sabe? O que é uma coisa inútil, Orlando? É que não tem serventia. É uma coisa onde nós perdemos tempo, recurso, perdemos da contagem dos nossos dias, mas é inútil, sabe? Inútil é perder tempo com coisas que não valem a pena. E aí nós olhamos para isso e falamos, Deus, quantas vezes nós não temos contado com sabedoria os nossos dias? Quantas vezes temos perdido tempo com coisas inúteis? Por quê? Porque nos perdemos do foco principal. E agora lá no Evangelho, indo lá para frente, nós temos duas passagens que mostram um pouco dessas duas visões de Salmo. Primeiro se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Evangelho de Lucas 10, 38 ao 42. Que diz assim, é um texto conhecido. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus em casa, irmãos? Marta, olha que legal. Então Marta recebeu Jesus, olha que bênção. Recebeu Jesus na casa. E Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Então a Marta foi e recebeu, e a Maria, sua irmã, ficou lá sentada, ouvindo o Senhor ministrar. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, Senhor. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Imagina só a cara de Marta. Por quê? Irmãos, Marta estava trabalhando, Marta estava esforçada. Imagina o bolo que ela não devia estar preparando para Jesus e os discípulos, a louça, aquele monte de panela suja de massa de bolo, irmãs, e aí aquela coisa, irmãos, aquela sujeira, e aí aquela bagunça, aquela cozinha com pano de prato jogado em cima da mesa, e os discípulos lá, e a Maria lá sentada. Aí a Marta chega para Jesus e fala, achando, né? Ó Jesus, aí vou falar com o Senhor, porque ele entende, né, o que é uma vida assim. Então, Senhor, dá uma ajuda aí, né? Olha aí a Maria, como é que ela está? Aí ela escuta o que ela não queria, né? Marta, viu, Marta? Você está aí fazendo isso enquanto tem coisas necessárias aqui, sabe? Aquilo que realmente importa. E o outro texto se encontra no Evangelho de Lucas também, seu capítulo 12, do verso 16 até o verso 21. Sei que a gente está indo vários textos aqui, mas daqui a pouco a gente já começa a aplicar todos eles. Então, o Evangelho de Lucas 12, 16 ao 21, também é um texto bem conhecido, quando Jesus contava uma parábola para os seus discípulos. Então, ele lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita.
Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que realmente importa, irmãos? Sabe? Será que a gente consegue parar um pouquinho e pensar nessa ideia de o que realmente importa? Senhor, me ensina a contar os meus dias. Senhor, não deixe que a minha vida seja inútil ou eu perca os propósitos em questões inúteis da existência. Senhor, me deixa aproveitar os momentos que eu preciso aproveitar. Porque em nenhum momento Jesus disse para Marta: Marta, o que você está fazendo está errado. Aquele momento era um momento errado para estar fazendo aquilo que ela estava fazendo. Por várias vezes nós estamos fazendo coisas certas, mas em momentos errados. Por várias vezes nós temos sonhos, mas esses sonhos não condizem com o tempo que temos. Você pensar em construir um celeiro, você pensar em ter uma condição melhor para a tua família, será que está errado, irmãos? Claro que não. O errado está em colocar a sua dependência em algo que não depende exclusivamente de você. É falando: olha, se eu fizer isso, se eu acontecer isso, as coisas vão acontecer desse jeito. Mas o que realmente importa para a nossa jornada? O que realmente importa para a nossa existência? Tem uma historinha que eu escutei certa vez, que dizia que tinha um jovem corredor. Esse jovem, irmãos, era um corredor nato. Ele amava competição. Quando ele sabia que ia ter uma competição, ele estava inscrito e ele gostava de correr. E ele morava numa aldeia pequena. E essa aldeia que ele morava, ele era conhecido como um grande corredor. Então, teve uma corrida, ele correu naquela corrida e ganhou. E ele começou a se alegrar: ganhei. E ele chegava e comemorava na linha de chegada assim: viu, vocês sempre perdem. Aqui, ó. E tinha um sábio que morava em uma outra região um pouco distante. Mas esse sábio ficou sabendo que existia aquele jovem que gostava muito de correr, que corria para todo lado. Deixa eu acompanhar uma corrida dele. Então aquele sábio foi até onde aquele jovem morava. E aquele sábio então organizou uma outra corrida. Chamou 2 outros jovens para correr com ele. Aquele jovem então se preparou e no dia da corrida aquele jovem correu. Chegou no final, comemorou muito e ganhou. Aí ele olhou para o sábio e falou: ei, sábio, ó, aqui é que conta, sábio. E aqueles outros 2 jovens tinham perdido. E o povo tudo acelerado, gritando: aê, ele é o nosso corredor. Aí o sábio fez uma outra corrida. Mais 2 jovens foram competir com ele. Adivinha? Ele ganhou de novo. E aí todo mundo: aê, ele é o nosso corredor. Aí depois de um tempo o sábio disse: espera aí, vamos ter uma outra corrida. Para quê? Eu já ganhei outra corrida já. Aqui eu ganho tudo. Eu sou monstro de corrida. Então o sábio, ele organiza a corrida. Na hora da largada, os 2 corredores que o sábio tinha preparado estavam escondidos atrás de um tapume. Aí na hora da largada o tapume cai. Do lado tinha uma senhorinha de bastante idade e do outro lado tinha um senhor cego. Aí o jovem olha aquilo e o sábio fala: corre. Aí o jovem fica meio assim: corre, vai, jovem. Aí o jovem sai correndo e corre. Ele chega no final: perderam de novo. Aqui é monstro, aqui eu sou competidor. Só que naquele momento que ele chegou no final, ninguém da aldeia, do grupo dele ali, celebrou a vitória dele. Aí ele achou estranho: por que não estão celebrando a minha vitória? Aí o sábio falou para ele: sabe o que é? É que o que realmente importa não é você ganhar todas. O que realmente importa é você, às vezes, cuidar daqueles que estão ao seu lado. É você valorizar aqueles que estão próximos. Vamos largar de novo? Aí teve uma nova largada. Aí nessa nova largada, aquele jovem que sempre ganhava de todo mundo, deu a mão para a senhorinha, deu a mão para o cego e foram devagar. Mas cruzaram a linha de chegada. E aí quando cruzaram a linha de chegada, todo mundo ovacionou. Porque uma vida que vale a pena, irmãos, não é uma vida que você ganha o tempo inteiro. Mas é uma vida que faz sentido, é uma vida que gera vida em outras vidas, onde você enxerga o propósito da sua existência. Nós estamos aqui na terra, irmãos, com um propósito, de fazer o nome de Jesus conhecido. Nós estamos aqui na terra com um propósito de levar Cristo a ser conhecido em nós e através de nós, no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na nação e nas nações. Nós temos um propósito com o Senhor.
E esse propósito precisa estar muito latente no nosso coração. Todo cristão, como dizia Spurgeon, ele ou é um missionário ou ele é um impostor. Todo cristão, ele tem que entender que a vida dele precisa condizer com aquilo que ele tanto fala. Porque do contrário, nós nos tornamos personagens de uma história legal. Nós não queremos fazer parte de uma história legal. Nós somos parte dessa história, nós somos a história também. Nós podemos ser alguém na vida de alguém que gera vida, que gera propósito, que gera sentido. Mas enquanto nos preocuparmos simplesmente com aquilo que é secundário, deixaremos viver aquilo que realmente importa. Sabe, irmãos, quanto tempo nós temos perdido com coisas secundárias para nós, coisas que não valem tanto a pena, coisas que não trazem tanto sentido e propósito para a nossa existência e a existência dos outros. Quando nós olhamos para o Salmo 90:12, nós vemos o salmista dizendo: Senhor, me ensina a contar os meus dias. E olha o significado de contar. O significado de contar vem de maná. Maná é de questão de medir, ponderar ou considerar, não apenas em termos de números, mas de significado. Então quando fala, Senhor, me ensina a contar, não é pegar o seu calendário e falar, peraí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 100, 365. Não é contar nesse aspecto. Senão você pode ficar contando, começa a contar aí, pega o calendário e vai contando. Quantos dias existem no ano? Não precisa, está claro. Mas é contar no sentido de trazer significado. É trazer no sentido de medir e ponderar a nossa existência. E quando eu conto os meus dias, não é contando simplesmente quantos dias eu terei. Porque o cara que queria construir um celeiro maior, ele não sabia quantos dias ele teria pela frente. Mas é contar no sentido também de trazer à memória até como você chegou aqui. Porque vamos ser reais, se nós não cuidarmos da nossa própria vida, eu tenho sido muito ministrado ultimamente sobre isso, se nós não cuidarmos do corpo ao qual vivemos e da vida que temos, como é que queremos continuar contando melhor os nossos dias? Porque é muito fácil pregar, olha, cuida da sua saúde. Mas será que temos cuidado da saúde? Aí nós queremos viver muitos anos. Mas quando eu vejo aquele pote de Nutella, uau, e eu gosto, irmãos, sabe, aquele hambúrguer muito legal com muito cheddar e bacon. Sabe, nós olhamos e falamos, nossa, que bênção, sabe, é o maná, geralmente a gente tem um lanche aqui chamado maná, é igual o maná, sabe, e nós olhamos dessa perspectiva, mas não cuidamos daquilo que temos, não contamos os nossos dias no sentido de cuidar daquilo que temos. Tem uma frase de um teólogo que dizia assim, Deus me deu uma mensagem e me deu um cavalo, aí eu fui e matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem. Deus me deu uma mensagem, meu corpo é o cavalo que leva essa mensagem. Mas se eu não cuido daqui, como é que eu vou anunciar essa mensagem que o Senhor tem me dado? Então, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Sabe, e coração sábio, ele refere-se à capacidade de discernir a vontade de Deus. Não é um coração sabichão. Sabe a pessoa sabichão? Não sei se você já conheceu alguém que você vai conversar com alguém, aí você vai falar, eu vi. Mas, não sei também. Antes de você falar, sabe? Mas você vai falar sobre cadeira aqui, ó. Irmão, você já viu esse estofado? Meu pai tem uma empresa de estofado. Tá. E TV? Meu avô trabalhou na Samsung antes de existir. Sabe? Tudo a pessoa, ela sabe mais. Tudo ela tem conhecimento, ela é sabichão. O sábio, o coração sábio, não é o cara que sabe de tudo, mas é alguém que sempre busca no Senhor a oportunidade de aprender e falar, Senhor, me ensina através das pequenas coisas do dia, me ensina através da tua palavra a viver em retidão, me ensina, Senhor, a ser alguém que te segue com o coração, com ousadia e com vontade. Senhor, me ensina a discernir, sabe, discernimento, bem caipira, discernimento, é discernir aquilo que nós precisamos saber, para qual caminho eu vou, para onde eu vou. Se eu não tivesse discernimento muito claro, eu me perco no projeto, eu me perco no propósito da minha vida. E também, a outra palavra do Salmo 119 que nós lemos, que é o chave. Essa palavra chave, ela é o significado da palavra inútil, chave. Ela significa vaidade ou futilidade. Geralmente, coisas inúteis têm a ver com futilidade ou vaidade. Sabe uma questão de vaidade? Sabe aquilo de você querer mostrar ou de impor, uma vaidade falsa, uma vida de aparência, uma vida fútil. Sabe aquela vida fútil?
aquela pessoa que não tem nada a entregar, e aí por isso fica sempre entregando o próprio corpo, mostrando, porque a única coisa que tem é o corpo. Mas de verdade o tempo passa, e aquilo que é incrível, passa também. Então a futilidade, a vaidade, são coisas que roubam o nosso coração, de não vivermos aquilo que o Senhor tem escancarado para nós. E por consequência, quando nós temos oportunidades de ganhar um coração sábio, como é que eu recebo um coração sábio? Como é que eu vou me desenvolvendo em sabedoria? É aprendendo com aqueles que já viveram antes de nós. Mas por vezes, por sermos sabichões demais, quando eu tenho a oportunidade de ter uma mesa com alguém que já veio antes de mim, sabe, pega algum fundador de igreja, pega alguém que já passou por marcas do ministério, pessoas que já passou por marcas em uma história na vida, senta com essa pessoa, irmão, e fala o menos possível. Sabe uma cachoeira, quando você vai na cachoeira, fica embaixo da cachoeira assim, ó, água caindo assim, é como se você estivesse recebendo, aprendendo, de pessoas que vieram antes. Aprenda a ser ministrado, aprenda. Sabe, imagina Marta, irmãos, ela estava cumprindo uma atividade legal, ela tinha que cuidar, mas não naquele momento. Por vezes nós deixamos de receber algo da parte de Deus, para discernirmos, para onde eu vou? Vou para cá? Ou eu vou para cá? Eu subo ou eu desço? E agora? Mas por estarmos tão no aforismo de fazer e acontecer, nós não escutamos e entendemos para onde vamos e o que realmente importa para a gente. E se nós não entendermos o que realmente importa, de coração, nós vamos quebrar a cara por muito tempo da nossa jornada de vida, até que passem oportunidades da nossa existência, onde olhamos para trás e falamos, Deus, por quê? Porque nós não fomos sábios em contar os nossos dias. E aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. E por vezes nós continuamos insistindo em práticas, em erros, porque ainda não entendemos a importância de contar os meus dias, de fazer uma contagem correta daquilo que eu tenho. E eu vou perdendo tempo na jornada da minha vida. Sabe, isso aqui a gente precisa deixar muito claro, e entender que a vida ela passa de uma forma muito sorrateira diante dos nossos olhos. Muito rápido assim, quando a gente menos espera, já foi. E se nós não olharmos com o que realmente importa, com o foco real para aquilo que realmente importa, a gente se perde total no processo. E é muito fácil nos perdermos. Eu coloquei aqui 3 pontos para a gente guardar e tentar marcar, para que não vivamos uma vida despropositada, mas vivamos uma vida naquilo que realmente importa. Uma vida que faça sentido, uma vida que gere sentido, uma vida que gere esperança por onde andarmos. Se isso ficar claro no nosso coração, em qualquer tomada de decisão, em qualquer atitude que teremos, ou pensarmos em ter, primeiramente nós vamos falar com aquele que pode e cuidar da nossa história. Antes de tomarmos uma decisão aqui, primeiro deixa eu ir falar com o Senhor da minha vida aqui. Imagina o Moisés, no meio de um deserto, sofrendo de todo tipo de reclamação. Ah, Moisés, podia ter deixado a gente ter morrido lá no Egito. Eu saio do Egito para morrer de fome aqui no deserto? Ah, morrer de sede. Ô Moisés, imagina, irmãos, mais de 1000 pessoas aqui ensinando a vida do Moisés. O Moisés está lá na barraca dele, daqui a pouco o Moisés sai. Moisés, imagina o que Moisés não passou, irmãos. Mas mesmo passando por tantas e tantas coisas, ele sempre escutava a voz do Senhor. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Senhor, me ensina a olhar com cuidado. Me ensina a ter direção. Me ensina a não perder tempo com as coisas secundárias da jornada, porque as coisas secundárias vão me tirando do foco daquilo que é principal. Então a primeira questão, evite distrações fúteis. O que são distrações, Orlando? O que são distrações na jornada? Por que nós precisamos contar os dias com sabedoria? Por que nós precisamos estar atentos com cuidado e zelo? Porque as distrações, não necessariamente todas elas são fúteis, ou vaidade. Não, distrações são coisas pequenas que nos tiram do destino. Distrações são coisas secundárias que roubam a gente das primárias e daquilo que realmente importa. Quando nós olhamos para Marta novamente, nós vemos uma Marta crente, mulher de Deus. A Marta recebeu Jesus em casa, irmãos.
Foi a Marta que abriu a porta. Ô Jesus, seja bem-vindo. A graça e paz de Jesus, que é o Senhor, para sobre a tua vida. Aí ela recebe Jesus. Ela recebeu. E as distrações são as pequenas situações que nos roubam daquele momento. Então Marta, naquele momento, ela teve uma distração. Vou contar um exemplo aqui, Murilo, que nós vivemos no último domingo. Olha que situação simples, irmãos. Acabou o culto aqui. Eu, o Murilo e o Tiago fomos levar a cantora até o aeroporto de Guarulhos. Olha que legal, nós fomos conversando, aí o Tiago foi cantando, ela foi cantando, muito legal assim, o transporte, legal, nós fomos lá, bênção, sabe, nós fomos nesse trajeto conversando sobre muitas coisas do reino. Só que, irmãos, quem já foi no aeroporto? Quem é que já foi no aeroporto de Guarulhos? Todo mundo, né, praticamente, né? Então, eu não gosto, irmãos, porque vai chegando lá, vai ficando tenso, porque é tanta placa de não pare, não pode parar, não pode parar. E aí, chega um monte de notificação, eles estão multando no aeroporto, eles multam todo mundo no aeroporto. Eu já chego lá muito tenso, muito tenso. Aí eu paro o carro rapidinho ali numa placa, ela desce rapidinho, aí a gente pega a mala, desce e tal, aí eu entro, Murilo, põe no GPS rapidinho, porque eu tinha que voltar, deixar o Tiago aqui. Aí, põe aí o endereço da igreja, põe aí PBG, aí rapidinho, mas põe rápido, porque eu não posso ficar parado aqui. Eu sou acelerado, irmãos, imagina eu acelerado no trânsito em um lugar que não pode parar. Falei, meu Deus, põe aí, Murilo, rapidão. Aí Murilo, não, coloquei, tá certo. Aí vamos nós, o Tiago atrás, passando mal. O Tiago entra no carro, ele, eu estou passando mal. Aí ele fica, meu Deus, e agora? E ele mal, angustiado ali no carro. Aí nós saímos, e ele passando mal, ele deitado no meu banco, no banco do passageiro atrás ali, e o Murilo comigo, sendo meu guia, né, Murilo? Meu guia ali, não, Orlando, vai, segue reto. E quando a gente sai do aeroporto, tem uma entrada para Vila Barros ali, Guarulhos, Secap, e eu sou de Guarulhos, irmãos, mas nesse momento de angústia, estresse, assim, passei reto ali, Murilo, não, Orlando, segue, o GPS está mandando seguir, aí nós seguimos, bora, aí pega Ayrton Senna, e vai, aí eu, meu irmão, acho que está errado, mas se o GPS está falando, eu vou seguindo com ousadia, com alegria, mas dentro de mim angustiado já, e o Tiago passando mal, e eu indo embora, olhando a cidade de Guarulhos ficando para trás, mas estamos indo embora. Vamos, GPS não engana, o GPS é correto. E beleza. Aí o Tiago passando mal, daqui a pouco o Tiago levanta assim, passando mal. Ô, irmão, a gente não está indo para São Paulo, não? Aí eu olho, Murilo, você não... Murilo, aí eu falo, Murilo, você pôs PBG, Murilo. Eu pus PBG. Murilo, olha aí, Murilo. Vê se você não pôs PIB Guararema, PIB... Aí ele olhou, PIB de Guaianazes, irmãos. Nós estávamos indo para Guaianazes. E aí nós tivemos que pegar um retorno. Pensa num retorno que demorou, meus irmãos. Parece que eu estava chegando depois de Guaianazes para pegar o retorno, para voltar para Guarulhos. E é engraçado isso, eu compartilho, mas porque o que é distração? São pequenos detalhes. E às vezes, da nossa própria aceleração, ou a cabeça tão acelerada que não para pensar. Porque, irmãos, eu sou de Guarulhos, sabe? Eu cresci a minha vida aqui em Mariporã, aqui do lado. Nazaré Paulista, tudo do lado. Aí eu vou para o aeroporto da cidade e eu ia parar em Guaianazes. Se ele tivesse colocado PIB Goiânia, nós estávamos chegando em Goiás, lá, sabe? Distrações, não necessariamente é algo que está errado, mas é algo que nos leva para lugares errados quando o nosso coração não está atento. Então nós temos que tomar muito cuidado com as distrações da jornada, irmãos. Sabe, tudo que nos tira do alvo é uma distração para as nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no seu capítulo 3, orientando aquela igreja, dizendo assim, ei, esqueçam as coisas que para trás ficaram e prossigam para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Existe um alvo. Mas se Paulo disse, é porque existe coisas que ficaram para trás. E se ele disse, muito provavelmente, é porque tinham pessoas que não esqueciam as coisas que ficavam para trás. E por consequência disso, não conseguiam prosseguir em direção ao alvo. Nós precisamos ter muito claro qual é o alvo da nossa vida, irmãos. Porque beleza, errar um caminho para Guaianazes é ruim, é quase inacreditável, mas é uma rota que é possível mudar. O problema é que na nossa jornada de teimosia e de desinteresse com a nossa própria vida, nós vamos tomando rotas que cada vez mais vai nos deixando longe do destino.
E ao invés de se arrepender e falar, eu vou voltar, eu vou pegar o retorno, eu vou fazer uma conversão, na teimosia da jornada, eu decido continuar. Assim como o salmista, ele poderia falar, eu vou viver as coisas inúteis. Eu vou querer contar os meus dias para quê? Todo mundo vai morrer. Sabe quando bate aqueles desânimos? Vai todo mundo morrer mesmo? Viver com propósito, é viver com sentido. Então, evite distrações. Evite distrações da jornada. Confira para onde você está indo, o que você tem feito. Viva a sua vida com intencionalidade, com propósito. Viver com propósito é enxergar o porquê você está vivendo e para onde você almeja e o que você almeja fazer da tua vida. De novo, irmãos, nós só temos essa vida para viver. Nós só temos esse tempo aqui, e é um tempo muito curto. Se nós não contarmos com sabedoria, nós nos perderemos facilmente no processo. Então, evite distrações. O que é distração? Tudo o que te tira do alvo. Tudo o que te rouba do foco. Evite distrações. Distrações simples. Sabe aquelas discussões bobas? Discussões bobas que às vezes começam e você não trata e você vai fomentando. Você viu o que a irmã falou aquele dia lá embaixo? Não vi. Oxe, ela falou aquilo ali. Sério? É? Aí você vai fomentando. Nossa, eu sempre soube que aquela irmã falava essas coisas. Aí você vai para o outro irmão. Vai fomentando. Lá no ambiente de trabalho. Você viu que aquela menina tem a mesma função que eu e quer mandar. Tá querendo demais, né? Aí você vai fomentando. Vai fomentando. Fomentando. E distrações da jornada te impedem de exercer aquilo que Deus tem colocado no teu coração para que você exerça na vida de outras pessoas. Você fica tão preocupado às vezes em construir algo maior, que deixa de olhar com cuidado para aquilo que você já tem. Quantas pessoas não perdem o que têm, esperando ter algo mais? E por não respeitarem e honrarem aquilo que têm, nunca chegam no algo mais. Talvez você já conheceu pessoas assim. O Senhor é um Deus que é especialista em recomeços. Mas até quando nós vamos continuar esperando os recomeços de Deus e não assumirmos uma vida reta, que olha com foco para um objetivo correto? Sabe, é olhar com ousadia e com firmeza e falar, Deus, eu vou. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Eu não vou viver inutilmente. Senhor, me ajuda a permanecer nos teus pés. Me ajuda a ouvir a tua voz, para que quando eu levantar daqui, eu saiba o caminho que eu devo seguir. Porque o Senhor é a única forma que eu conte os meus dias com ousadia, com vontade e com verdade. Então, evite distrações da vida. Evite essas distrações tolas da jornada. Toma cuidado com os caminhos que você tem seguido, para que você olhe com mais atenção. Outra questão é priorize o que é eterno. Nós lemos em Lucas 12, que aquele homem estava construindo celeiros maiores. Eu venderei minhas terras, comprarei celeiros maiores, e vou construir mais, vou abastecer. Tolo, essa noite pedirão a sua alma, sabe? Priorize coisas eternas. Quando você evita distrações e prioriza aquilo que é eterno, mas aí você fala, Orlando, como que eu posso priorizar uma coisa eterna? Eu tenho só 20 anos, vou ficar priorizando eternidade. Meu irmão, 100 anos aqui não se comparam com a eternidade. 100 anos aqui, da melhor glória que você tenha, do melhor estilo que você viva, não se compara à eternidade. É muito legal imaginar a eternidade e o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino, as ruas são de ouro. Eu gosto de imaginar isso, não para ostentar, né? Você ficar tirando o selfie lá no céu e ficar postando, eu estou na rua de ouro. Não, rua de ouro no sentido de que você vai pisar sobre aquilo que um dia você matou, ou quase matou para ter. Porque imagina você viver pisando no ouro, irmãos. Uma hora vai enjoar, irmãos. Tanto ouro, meu Deus, só tem ouro, sabe? Porque é para mostrar para a gente que o ouro é só o ouro, e passa também. Se eu te der hoje aqui 1 milhão de pedras de ouro, aquelas pedras assim, derretidas de ouro, muito peso, você vai ver uma vida extraordinária aqui. Nossa, que sensacional, Orlando. Mas você não consegue contar mais os dias porque você tem mais ouro. Você não consegue ter mais dias para contar porque você tem mais condições. Ou porque a tua patente é alta, ou porque você subiu de cargo, ou porque agora você é isso. Irmão, não é sobre o que somos, é sobre o que Ele é em nós.
E se nós perdermos de foco essa base, nós vamos nos distrair facilmente. Então tenha em mente o que é eterno. Evite distrações e priorize o que é eterno. Priorizar o que é eterno não quer dizer que você não vai cuidar das coisas terrenas, não. Mas é prioridade. O que é prioridade? É aquilo que você coloca em primazia, em primeiro lugar. Viva com prioridades. Priorize o que é eterno. Uma frase do Jonathan Edwards, ele diz assim, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Tem um pregador chamado Leonard Ravenhill. Ele disse certa vez, se Deus me desse a oportunidade de 2 segundos contemplar a eternidade, eu nunca mais me contentaria com nada que esse mundo pode me oferecer. Meus irmãos, dá para você ter uma noção do que é a eternidade? Não dá. É loucura para nossa mente. Mas algo muito maior do que nós. É algo muito maior do que a dor passageira. Sabe quando você ora por causa de uma doença que parece que não vai embora? Irmãos, uma hora vai acabar. Toda lágrima será enxugada. Toda dor vai passar. Porque nós estaremos diante daquele que é a vida, que é o sentido, que é aquele que nos preenche com graça, com alegria. Por isso que nós não podemos perder tempo com afazeres que não sejam os principais. Porque Marta, ela não estava errada. Mas Marta, no momento de receber da vida, da eternidade, do sentido real da existência, ela estava preocupada com afazeres domésticos. O problema não são os afazeres, o problema não são as distrações por si só, o problema é o que ela rouba de você. Ela rouba esse senso de eternidade, esse senso de urgência, esse senso de viver uma vida com propósito. Então, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Sabe, significa estar com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Viver no mundo compreendendo que somos peregrinos na terra e ao mesmo tempo cidadãos dos céus. Irmãos, nós somos aqui apenas peregrinos. Não sei quantos já ouviram algo sobre o John Bunyan, autor do livro O Peregrino. O cristão, o personagem daquele livro, carregava um fardo monstruoso. Mas um dia ele se encontrou com a graça, e aquele fardo caiu, e aquele cristão continuava peregrinando em direção à cidade celestial. Nós estamos em peregrinação. Nós não estamos aqui para viver aqui a eternidade. Aqui não. Nós estamos com um foco, e eu não posso deixar que as coisas me roubem de viver esse propósito da existência. Então, cuidado com as distrações. Tenha prioridades naquilo que é eterno. Coloca o teu coração com muito propósito naquilo que o Senhor tem ministrado à tua vida. Para que daqui a um tempo você não olhe para trás e se pergunte ou se questione do porquê não ter vivido mais, porquê não ter honrado mais ao Senhor, porquê não ter gasto a sua vida com ousadia no Senhor. Sabe, a vida da gente ela é um flash, irmãos. O melhor momento para vivermos com intensidade é o agora. Sabe, viver com tudo o que nós temos. E aqui não é palavra de autoajuda, de viva o hoje, porque o hoje é o seu presente. Não, mas é porque realmente é o seu presente agora. Você não sabe o seu amanhã. Às vezes você faz tanto plano, porque amanhã pode não chegar, mas o hoje pode ser um dia decisivo para que você anuncie o evangelho na vida de alguém. Sabe, com pequenos detalhes, com abraços simples, com colocar o teu coração no coração de alguém angustiado e falar, irmão, estamos aqui juntos. No ano passado, quando nós fomos ao cemitério, acho que a Amanda foi, o Gui foi, teve um pessoal aqui que foi, aí chegamos lá, irmãos, as pessoas assim no túmulo, olhando, às vezes rezando ali naquele túmulo, rezando, fazendo uma reza para aquela pessoa que está ali, mas ali é somente um corpo que está ali. A dor está lá no coração dela, e por vezes ela não curtiu ou viveu com aquela pessoa como deveria, mas depois que vai, aí nós vamos mandar flores. Por isso que tem até uma canção que diz, dê flores em vida, sabe? Aproveite os momentos em vida. O dia para pregar o evangelho com ousadia é agora. O dia para sermos tocados por um evangelho que nos convida a não viver inutilmente. Alguns teólogos, alguns historiadores dizem que o Salmo 119 foi escrito por Davi. E se foi?
Imagina o Davi, irmãos, o rei, o Davi, o pastor, o matador de gigante, matador de leão, de urso. Alguém que poderia falar, já fiz bastante coisa, mas Senhor, não me deixa viver de forma inútil. Já pensou? Olha que loucura isso que eu vou falar. Todo dia você acordar pela manhã, todo dia assim, ó, antes de sair de casa, você olha para o céu e fala, Senhor, não me deixa viver inutilmente hoje, só hoje, Senhor, não me deixa que esse dia seja inútil, sabe, não deixa que esse dia seja inútil, Senhor. Já pensou? Aí você chega no final do dia, Senhor, obrigado, porque esse dia não foi inútil, é um dia, e um dia que não é inútil, irmão, que imagina você, a potência que você não pode exercer aí fora, porque aqui dentro, irmãos, aqui dentro a gente vem, a gente cultua, a gente fala até amém às vezes, numa hora de uma pregação, mas quando a gente sai daqui, o mundo está esperando a manifestação dos filhos, como diz Romanos, a criação geme, esperando a manifestação dos filhos. E por que não nos manifestamos? Porque talvez o foco tenha sido outro, e o foco esteja sendo outro. Então nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com as distrações da jornada, tomar muito cuidado por não priorizarmos a eternidade, e por fim, para concluir, precisamos viver intencionalmente. É uma frase que tem sido muito usada ultimamente, sabe? Intencional. Viver com intencionalidade. Como assim, Orlando? Sabe, uma intenção? Sabe quando você tem a intenção de fazer algo? Tudo começa com uma intenção. Intencionalidade, um propósito. Vamos imaginar Marta. Ela estava com uma intenção de cuidar da casa, para que talvez quando Jesus saísse, Jesus olhasse para a pia de Marta, para a mesa, olhasse para Marta e falou, Marta, ó, parabéns, Marta, muito obrigado, Marta, sabe, enquanto nós estávamos lá conversando, você estava aqui limpando tudo, parabéns, Marta. Talvez o coração de Marta estava com essa intenção, mas de coração, qual é a intenção que devemos ter de verdade? Quando nós evitamos as distrações, quando nós paramos de perder tempo com coisas que não são fundamentais, quando nós oramos ao Senhor e pedimos, Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ensina a contar os meus dias para que eu viva com sabedoria o que me resta deles, porque o que nós temos daqui para frente é o que nos resta dos nossos dias. Para alguns talvez resta 10, alguns outros 20 anos, 15 anos, às vezes um mês, 2 dias, 3 horas, 50 anos, o que nos resta deles? Como é que vamos viver esse tempo? Não perdendo tempo com as distrações, porque as distrações nos faz falar para nós mesmos, eu preciso construir, eu preciso erguer, eu preciso fazer. Será mesmo? Enquanto nós pensarmos tanto lá, deixaremos o aqui. Mas pensarmos lá, contando os dias com sabedoria diante do Senhor e não vivendo inutilmente, é planejando. Glória a Deus. Crente, infelizmente, não gosta de planejar muito. Gosta de viver pela fé, na glória, na graça de Deus. Mas o planejamento é algo que nós precisamos e podemos viver. Nós podemos planejar, mas não podemos determinar. Quantos aqui não planejaram, não tiveram sonhos de viver uma vida assim, assim, assim? E até que foi tudo legal. Conseguiu, tentou de diversas formas, não se corrompeu. Mas mesmo assim não atingiu. Porque não é uma cartilha gospel. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Não. É porque a vida daqui ela é passageira demais. O mundo aqui, ele traz tribulação para nós. Provação, angústia, dor. Sabe, ser crente não quer dizer que você não vai ter mais sofrimento. Não é venha para Jesus e pare de sofrer. Não, não. Venha para Jesus e continue sofrendo, mas sabendo que Ele é contigo, mesmo no meio do sofrimento. Isso tem que dar alegria para o nosso coração. Porque mesmo no meio da maior dor da nossa existência, existe um Deus que cuida da gente. E nos prometeu que estaria com a gente em todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos. Sabe, porque eu não vivo com distração. Ah, Senhor, me dá um foco de eternidade. Imagina a Maria ali nos pés de Jesus. Uau! Imagina a Maria olhando para Jesus,
sentada talvez no chão, e Jesus sentando um pouquinho mais alto assim, e ele olhando para Jesus. Maria não devia estar pensando em pia, não devia estar pensando em roupa, não devia estar pensando em nada. Ela só estava pensando naquilo que ela deveria estar pensando. Somente naquilo. As correrias da vida nos fazem perder o foco daquilo que a gente precisa. Mas existem momentos da jornada que nós precisamos olhar para aquilo que importa. E somente para aquilo que importa. Maria foi abastecida, irmãos. Eu acredito que Maria saiu dali com poder, assim, ó, super power, Maria power agora. Aí ela ia lavar a louça rapidinho. Nem ia dar conta de ver Marta. Mas a Marta perdeu tempo. Aí a Maria deve ter levantado e falado, não, agora, eu vou ganhar o mundo para Jesus agora. Mas porque ela recebeu a melhor parte. Nós não podemos perder tempo mais com distração, irmãos. A distração vai nos corrompendo, vai nos corroendo. As Netflix da vida, aquelas séries. Antigamente a gente só tinha um filme na sessão da tarde, A Lagoa Azul. E nós assistíamos todo dia o mesmo filme, porque não tinha como mudar de canal. Agora, irmãos, é tanta série com 400 capítulos. E a gente fica lá mudando. Quando você vai ver, já passou 2 horas e você ainda não escolheu a série que você vai assistir. As distrações desse século é para nos roubar mesmo da vida. As distrações vêm, perdemos o senso de eternidade e perdemos a intencionalidade da vida. Tudo uma sequência. Se você é corrompido pelas distrações ou perde tempo, o seu foco não está mais na eternidade, não tem como estar. O seu foco está no mundo, nas coisas do agora, aqui ó, agora eu preciso. E por consequência não tem como viver com intencionalidade. A única forma de viver com intenção real é evitando as distrações que nos roubam. É olhando para aquele que é eterno, para o Senhor, porque é Ele que é o único que pode contar os nossos dias. E na medida que Ele conta, Ele nos fala, Orlando, viva assim, filho meu. Como é que eu vou saber então, como é que eu posso viver os meus dias? Aqui ó, não sei se você já ouviu falar desse livro, mas esse livro, ele não serve para ficar em cima da sua mesa, aberto em um salmo para afastar o mal olhado dos vizinhos. Não serve para ficar em cima da mesa, para falar para aquele seu parente que vai na sua casa, eu tenho a vitória é minha, está aqui, ó, olha lá, a Bíblia aberta, sabe? Não, esse livro ele serve para direcionar a gente. Esse livro é a lâmpada para os meus pés. Esse livro é a luz para os meus caminhos, mesmo nos dias maus que chegam nas nossas vidas. Mas através desse livro eu posso olhar com muita clareza e com muita alegria, porque o Senhor continua cuidando da gente. E quando eu olho com muita vontade, enxergando nas páginas deste livro, não só as letras escritas, mas a vida que esse livro transmite na pessoa de Jesus, que é o verbo que se fez carne, eu posso ter um senso de propósito na minha jornada. E como dizia o Billy Graham, ele disse certa vez que, eu já li o final do livro e deu tudo certo. Sabe, irmãos? Como é que eu faço então para viver a vida com propósito? Sem distração, olhando para aquilo que é eterno e colocando no meu coração uma intencionalidade de que mesmo que os dias de agora sejam dias turbulentos, difíceis e de provação, eu posso confiar, eu posso continuar, eu posso me alegrar, porque no final já deu certo. E na verdade, como o pastor disse, já deu certo há 2000 anos atrás na cruz. E por isso eu posso continuar, eu posso me alegrar, eu posso viver essa vida mesmo independente das dores, sabendo que o Senhor é comigo e que as distrações não vão te roubar daquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque o que o Senhor tem para a tua vida são coisas lindas, irmãos. Então não perca tempo com aquilo que não vale a pena, mas olha para Jesus e viva com ousadia e com alegria. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você novamente. Nós já vamos cantar, louvar ao Senhor com as nossas vidas. Mas fala com o Senhor no teu lugar por um instante. Pelas vezes que as distrações roubaram você de você mesmo, roubaram você de estar vivendo algo que o Senhor já tinha para você há um tempo atrás. Mas fala com o Senhor, sabe? Fala, Senhor, eu não quero mais viver sem o senso de eternidade. Eu não quero mais viver perdendo tempo com as coisas desse mundo por meramente esse mundo. Assim como o Leonard Ravenhill disse, Senhor,
Deus, me faz viver com esse foco na eternidade, porque dessa forma eu vou viver com mais intenção para o meu dia, para o meu momento, para o meu agora. É só por isso, Senhor. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, um Pai de graça. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor nos constrange, nos convida a uma vida com sentido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convida a viver uma vida de uma forma que tenha sentido, sabe, uma vida com propósito, Senhor. Não queremos nos perder nas distrações da vida, não queremos viver uma vida sem a identidade da eternidade, não queremos e não podemos, Senhor, não podemos. E nós, Senhor, queremos viver com intencionalidade, que o nosso coração seja um coração que se debruça diante do Senhor, um coração que escuta a Tua voz, um coração que para Te ouvir, não um coração que simplesmente planeja que amanhã eu farei, ou depois de amanhã eu farei isso ou aquilo, mas um coração que descansa no Senhor e busca a sabedoria no Senhor. Continua, Jesus, ministrando as nossas vidas, continua cuidando da gente e continua trazendo sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Dê a nós um domingo abençoado. Aqueles que vão votar, que votem consciente. Pai, que em nome de Jesus guarde a família de cada um aqui. Que os nossos almoços, Senhor, sejam almoços onde possamos partilhar da mesa, partilhar da Tua vida em nós. Senhor, obrigado pela oportunidade que é de ouvir a Tua palavra e ser ministrado pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E que o nosso coração sempre encontre sentido no Senhor, porque é tudo sempre sobre o Senhor. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Te engrandecemos, em nome de Jesus, amém.